Olá pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Depende do horário que vocês estão vendo aí. Eu sou a Ana, eu tenho um grupo lá no Facebook e eu achei interessante trazer os relatos do meu grupo aqui para o YouTube, né? O grupo é um grupo fechado só para mulheres, por isso a importância desses relatos chegarem até aqui o YouTube para que outras pessoas tenham acesso. Esse grupo ele está na plataforma há mais de 5 anos. Como eu já citei, é um grupo só para mulheres. E nesse grupo a gente fala sobre golpes virtuais, né? São relatos de mulheres que foram vítimas de golpes virtuais, vindas desses homens, principalmente do norte da África e afins, scammers e tal, né? Aqui, eu quero até citar mais uma vez que eu não sou preconceituosa, não tenho preconceito contra nação alguma, cultura, nada, ninguém, nem religião. Mas eu tenho que ressaltar que esses relatos têm sim que ser abordados aqui na internet. Esses relatos têm sim que ser abordados aqui no YouTube para que outras pessoas possam ter acesso e não venham a cair nos golpes desses caras, né? Inclusive, o relato de hoje é um relato bem sério, é um relato sobre tráfico humano, né? Tráfico de pessoas. E como eu já falei anteriormente, a gente tem que abordar esse tema, a gente tem que falar sobre esse assunto, é um assunto sério e é um assunto que acontece sim, por mais que a gente veja vídeos de pessoas influenciando que você pode sim ir para esses países de culturas fechadas, que não acontece nada, tá, pode não acontecer para elas, mas não é uma regra, né? Sim, uma exceção. Então a gente tem que abordar sim, a gente tem que falar sim sobre tráfico, sobre golpes, sobre esses temas tão complexos, né? Que infelizmente com o advento da internet a gente tem visto com bastante, né? Eles estão usando a internet para poder praticar esses golpes e fazer essas atrocidades com essas pessoas, né? O relato de hoje, vou citar mais uma vez, né? Eu tenho um grupo há 5 anos, eu também sou administradora de um grupo chamado Turquia Sem Véu. E o relato de hoje é um relato do nosso grupo. Todos os relatos que eu posto e que eu postar aqui são relatos verdadeiros, né? Foram pessoas que realmente passaram por esses acontecimentos. Então, todos os nossos relatos são verdadeiros. Nada, nenhum vídeo que eu fiz aqui, nenhum relato que eu tenho aqui é fictício. Todos foram e são verdadeiros. Então tá. O relato de hoje, eu vou tentar ler com calma para que vocês possam me entender, né? É de uma garota que ela foi traficada. Eu não sei se essa palavra a gente pode falar no YouTube, mas eu vou tentar evitar falar, né? E vou tentar abreviar, mas vocês vão entender. Eu fui, né, e tive que virar fantasma. Meu nome é B, tenho 30 anos hoje e na época eu tinha 22 anos. Sou loira de chamar a atenção, tenho olhos azuis. Eu conheci o turco numa rede social no fim do ano de 2010. Ele ficava comigo muito tempo, mas dizia que estava trabalhando. Porém, eu acreditava na conversa dele, né? Porque ele era bastante interessante, galanteador, me prometeu várias coisas e com o decorrer do tempo eu fui me apaixonando por esse homem. Nos meses que se passaram, ele demonstrava ser cada dia mais apaixonado. Quase todos os meses, ele me enviava um presente e fazia questão que eu os aceitasse. Eu procurei fazer um curso de turco, já que eu estava tão envolvida e apaixonada pela Turquia. Eu sempre me visualizava morando na Turquia. E as noites que se passavam, ao invés de eu ver TV, eu comia o livro de turco. E o professor ficou bastante entusiasmado com a minha força de vontade. Consegui aprender bem o curso de turco, tanto que as minhas aulas eram 2 dias por semana. E eu me dediquei de uma forma tão grande que em poucos meses eu já estava falando quase fluente.
Eu não fazia nada na vida, eu só vivenciava turco. Eu gostava de fazer uma surpresa para o meu namorado. E então, eu não disse nada para ele. Eu fui aprendendo sozinha e com o tempo ele viu que eu já estava bem fluente no turco. Mas uma coisa eu também quis fazer. Eu quis aprender inglês. Sim, eu fiz um curso de inglês. Olhem só, eu fiz um curso de inglês e mal eu sabia que este curso seria de bastante... seria para mim um bom aprendizado e esse curso me salvaria. Palavras dela, né? Porém, um ano mais tarde, ele insistiu que eu precisava ir até a Turquia, que ele precisava me ver ao vivo. Mas porque ele não poderia vir por conta do trabalho. Ele dizia ser dono de uma fábrica na Turquia e até me mostrou o local e eu vi as pessoas trabalhando. Era fictício, óbvio. Essa gente tem tudo esquematizado. Ele disse que iria me enviar o dinheiro da passagem, mas eu disse que não queria, porque eu mesma iria pagar a passagem. E ele, sim, insistiu. Eu não queria ficar na casa dele, por precaução. Aí a gente vê cada coisa na TV, né? Achei melhor ficar em um hotel. Ele não concordou, porque disse que mulher sozinha não ficava em hotel. Bem, ele enviou dinheiro para a minha passagem. Esse dinheiro veio pelo Western Union. Mas o nome do turco que enviou não era o nome dele, veio em outro nome. Eu perguntei por quê e ele disse que era um funcionário dele. Porém, deixei para lá e não desconfiei de nada. Eu disse que iria comprar a passagem e fazer a reserva no hotel. E ele disse ok. Chegou o dia do embarque e ele me liga dizendo que o pai estava doente, olha só, e que não poderia me buscar e que sim, ele mandaria um funcionário dele me pegar no aeroporto. Eu então concordei, não achei que teria nada demais. Fiz a viagem tranquila, com escala. Eu quis ir para Paris. Eu achava que o voo direto me cansaria mais. Cheguei tranquila em Istambul e lá estava o homem me esperando. Consegui fazer contato com a minha família e disse que estava tudo bem. Mas o homem falava inglês. Como eu não o conhecia, eu não quis usar o idioma para não pegar intimidade. Qualquer um sabe que quando o estrangeiro usa o idioma nos países em que visitamos, os nativos ficam alegres e eu achava que na Turquia não seria diferente. Bem, durante o percurso, o funcionário disse em inglês que precisamos ir ao encontro do seu namorado. Então, chegamos em um casarão. Quando eu entro, lá estava o meu namorado, com um monte de homens. Eu, então, apaixonada, corri para abraçá-lo. Quando eu cheguei perto dele, ele se afastou. O funcionário dele pegou no meu braço com força e eu, sem entender do que se tratava, comecei a gritar e chorar. Então, nesse momento, levei uma bofetada e fiquei sobre a mira de uma arma. Eu fiquei zonza e fui levada para um quarto onde tinha umas 6 garotas. Eram uma brasileira, 2 russas, uma peruana, uma mexicana, 2 búlgaras, se minha memória não falha. As russas, eu me lembro, estavam completamente arredias, mas a peruana tratou de me consolar, pois eu chorava copiosamente. Ela me disse que foi da mesma forma que aconteceu com ela, e eu fiquei desesperada. Que eu tinha sido traficada e que eles fazem da mesma forma com todas as vítimas. Não digo que são todos, mas precisa ter cuidado e não aceitar nada de ninguém. Pelo menos eu não tive essa sorte, definitivamente ver de perto o que era aquele inferno. Lembro que pela manhã eles surravam as pernas de uma garota, que aparentemente devia ter uns 18 anos. Eu fiquei desesperada. Chegou o dia em que eu teria que fazer programas e não adiantava fugir.
porque o local que eles me colocaram era cheio de grades, e se eu gritasse, poderia levar uma surra ou até morrer, pois com eles não adianta ser rebelde. A rotina dos programas começava às 5 da tarde e só terminavam às 6 da manhã. No segundo dia, o seu corpo já está em um estado muito letárgico, você está sem forças para nada. Você, além de fazer os programas, não pode ter cansaço. Então, é onde eles te drogam para você suportar tudo que está por vir. Muitos não usam camisinha, o que transforma o programa ainda mais caro. Mas você tem que usar o anticoncepcional para não poder engravidar. Eu atendia muitos turcos e de outras nacionalidades. Eles adoram mulheres com meu biotipo. Os turcos não gostam de usar camisinha. E como sou loira, isso chamava muita atenção deles. Uma regra na Turquia é que muitos pedem para as esposas tingirem os cabelos de preto, porque as loiras chamam muita atenção e para eles eu era uma fantasia. Eles diziam que não queriam a esposa loira para não chamar a atenção e não atrair os olhares de outros homens. Eu vi e escutei muita coisa no tempo que fiquei nesse lugar. Eles estão em toda parte do mundo e agem de todos os jeitos que vocês possam imaginar. Estão em qualquer ponto da cidade. Por exemplo, em Istambul, Taksim, que é um bairro turco, estava cheio de olheiros deles. Sempre estão atrás de vítimas sozinhas que chamem a atenção, geralmente turistas. Lembram da peruana que me dava forças? Eu não imaginava sair de lá sem ela, pois ela era a minha companhia naquele lugar. Passando os dias, nós éramos obrigadas a falar com a nossa família e dizer que estava tudo muito bem. Eu sofri muito naquele lugar e achava que nunca iria embora dali. Uma bela noite, atendi um senhor espanhol e ele gostou do meu desempenho e prometeu voltar. E disse que assim que pudesse, o faria. Só que no outro dia ele voltou e fez isso por muitas noites seguintes. Eu tornei a sua garota fixa. Um belo dia eu percebi que ele tinha muito dinheiro, porque no bar as gorjetas dele eram bastante grandes. Então tive a brilhante ideia de propor a ele sexo a três. Sim, com aquela minha amiga peruana. Eu tinha na minha cabeça que eu teria que me salvar e salvar a minha amiga. Ele então aceitou, mas ele teve que pagar muito caro pelo programa 3 e não poderia ser no local. Então, tivemos que ir para um lugar afastado e, claro, mandaram um olheiro deles. No caminho, eu decidi revelar a ele o que acontecera e que eu tinha sido por essas pessoas. Ali eu só teria 50% de chances, mas eu decidi arriscar e decidi revelar. Ele ficou chocado com tudo que ouviu de mim. Ele era um homem bom e então prometeu nos ajudar e nos tirar daquele cárcere. Nos momentos seguintes, ele deu um jeito de despistar o carro do homem que nos seguia e nos levou para uma outra cidade. Ele disse que não poderia ir mais adiante, pois ele não sabia que tipo de gente era aquela que estava se envolvendo. Aquele homem foi minha salvação. Ele me deu dinheiro para ficar em um hotel e ficamos em uma cidade distante de Istambul. Ele deu uma boa quantia para o gerente e disse que havíamos sido roubadas, mas que iríamos providenciar todos os nossos documentos. Só que eu não iria voltar por Istambul. Eu não quis ir para a embaixada. Nessa altura, eu já não confiava em mais ninguém. Então, liguei para a minha família e eles estavam desesperados à minha procura. E mandaram também uma outra quantia. Naquela altura, foi feito o meu passaporte e ligamos para a polícia para que a polícia se envolvesse com o caso. Que no caso, eu tinha sido vítima de cárcere. Eu não
podia voltar pelo aeroporto turco, porque em qualquer aeroporto eles tinham seus olheiros. Pois quando uma pessoa vítima de cárcere foge, em qualquer portal de embarque eles têm gente. São pessoas que passam desapercebidas e, como eu disse, eles estão em todo lugar. Não se pode falar o que acontece por lá. Muitas que escaparam tiveram sorte ou presença de espírito, porque não é fácil, precisa atender no mínimo 10 clientes por noite. Bem, nossos documentos estavam prontos, iríamos terminar a fuga por terra. Fizemos um percurso que chegamos na Bulgária, de lá para a Romênia e assim chegamos na Alemanha. Isso não foi de um dia para o outro, e sim em vários dias. Mas a fuga, como eu já falei, não poderia ser por Istambul. Então pedi à minha família que me enviasse mais dinheiro. E assim voltamos ao nosso país de origem. E eu nunca vou esquecer o pesadelo que eu vivi. Claro que muitas acham que isso não existe, que esse tipo de coisa não acontece. Mas todo mundo sabe que em Istambul tem vários bairros onde tem sim prostitutas. E acredito que algumas delas sejam sim vítimas de cárcere. Eu consegui fugir, tive que mudar toda a minha vida, tive que virar fantasma e infelizmente hoje eu sou soropositiva. Resolvi fazer esse relato para que outras pessoas não passem pelo mesmo que eu passei. Isso aqui é um relato de um membro. Esse relato não é um relato recente, né? Nós recebemos esse relato já faz alguns anos. Como esse relato está lá no grupo há muito tempo, eu achei importante, né, ressaltar e repassar esse relato aqui mais uma vez, para que outras pessoas, né, que estejam mantendo contatos não só com homens dessa nacionalidade que eu citei aqui no vídeo, mas de qualquer uma outra nacionalidade, né, que esteja passando, né, que esteja nesse relacionamento que ninguém sabe, ninguém viu, não conhece mãe, não conhece pai, não conhece nada, né, para que possa ficar atenta e que não venha a ser mais uma vítima como essa garota. Felizmente, tanto ela como a moça peruana conseguiram se salvar, mas as outras que estavam lá, ninguém sabe, ninguém viu, né? Como eu já venho frisando nos outros vídeos, tomem cuidado com essas pessoas que vocês conhecem na internet. Vocês, se estão se relacionando com essas pessoas, procurem saber o endereço, o trabalho, de onde vem essa pessoa, pelo menos a árvore genealógica dela, de onde veio, de onde saiu, quem é essa pessoa, né? Você está se relacionando, conhecer a pessoa pela internet, procura ter ciência de quem é essa criatura. Não vão pegando, comprando passagem, se picando lá para a Turquia ou sei lá para onde for. Como eu já frisei aqui mais uma vez, eu sou casada com português, eu conheci sim o meu marido na internet. Mas tem um detalhe. Quando nós nos conhecemos, primeiramente ele foi para o Brasil, me conheceu, conheceu minha família, voltou para Portugal. Eu pesquisei toda a vidinha dele, onde ele morava, onde ele trabalhava. Depois eu vim para Portugal, depois ele foi para o Brasil e nós casamos e eu voltei para Portugal. Então, foi tudo muito bem organizado, muito bem orquestrado. Eu não peguei meu dinheiro, coloquei os panos de bunda na mala e corri para cá, não. Eu organizei tudo e eu acho que esse é o melhor a fazer, né? Independente de conhecer hoje ou se tu conheceu ele tem 10 anos, tenham cuidado. Esse assunto tem que ser abordado sim, esse assunto tem que ser falado sim, esse assunto tem que estar, a gente tem que bater nessa tecla todos os dias, são todos os dias. Isso aqui salva vidas. Eu tive relatos, eu tive pessoas no meu grupo que devido a 2 relatos se livraram de coisas que vocês não têm ideia. Vocês não têm noção e não têm ideia do que eu ouço nas entrelinhas, do que eu recebo ali das pessoas que fazem parte dos meus grupos. E como eu já disse, eu tenho fiz um grupo e eu sou administradora de outro, né?
Então vocês não têm noção de tudo que eu ouço, que eu leio, que acontece nesse submundo da internet, né? A internet é muito bonitinha, é muito legal ser blogueirinha, fazer vlogs lá, não sei aonde e tal, é muito legal. Eu concordo sim, tem que ter esses vídeos, esses canais sim, a internet tá aí para todo mundo, né? Cada um tem que ganhar o seu também, mas eu acho que é muito importante os canais de alerta, né? Inclusive, eu acho que os canais de alerta são bem mais importantes do que fazer vlogs, né? De blogueirinhas e blogueirinhos em lugares pitorescos, né? E nem aí para a vida do próximo. Então, eu creio que os canais de alerta, os grupos de alerta sejam muito importantes. Prestem atenção quando vocês que estão aí se relacionando com esses homens que conheceram na internet, prestem atenção, pesquisem, procurem saber quem são essas pessoas, de onde ele veio, quem ele é. Isso aqui não é um relato fictício, não é uma mentirinha inventada por mim, que eu criei da minha cabecinha, não. Tá entendendo? Isso aqui é um relato real, verdadeiro. Isso aqui, uma pessoa quase morreu, ela quase sumiu. Ela teve a sorte de encontrar uma alma boa que a ajudou. Só que isso aqui não é uma regra não, como eu já falei, isso aqui é uma exceção. Ela teve uma sorte, ela nasceu de novo. Enquanto muitas e muitas não têm essa sorte, a gente sabe. Quantas e quantas matérias a gente lê, a gente vê, a gente ouve aí nas TVs abertas, nos jornais, nos meios de comunicação de pessoas que sumiram. Garotas jovens que simplesmente sumiram, a terra comeu e ninguém vê. Estão aqui. Só que ninguém sabe, ninguém conta, não estão nos dados, né? Elas não são catalogadas. Essas vítimas, na maioria, não são catalogadas, porque ninguém sabe. É como se a terra tivesse comido, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que é um vídeo importante, esse vídeo merece ser compartilhado, né? E se você está aqui assistindo esse vídeo e você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo. Se tem uma amiga que está se relacionando com alguém que preenche esses requisitos parecido com esse do vídeo, passe esse vídeo para ela, que eu creio que seja um vídeo muito importante. Um bom final de semana, né? Nós já estamos no meio da semana, então bom final de semana para todas e até um próximo vídeo.